Da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, especialmente da vitória do Flamengo. Acabou agora há pouco na Vila Belmiro, 3 para o Flamengo, 2 para o Santos. Falaremos também, claro, muito do Botafogo e Palmeiras. Que vitória. Habilidoso Pedro Ivo Almeida. Fazendo a fumaça. Rabisqueiro. Fazendo a fumaça. Rabisqueiro. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Adel? Boa noite, um abraço a você. Falaremos de Santos e Flamengo. Imagino também passearemos sobre Palmeiras e Botafogo, mas a verdade é que quem assiste o jogo das 6h30, Santos e Flamengo, quem para comparar com o jogo das 4, se pergunta se é o mesmo campeonato, se é o mesmo tipo de competição, se é o mesmo nível de entrega dos atletas. Um Flamengo que, se o torcedor não estiver fazendo nada domingo à noite, olhou agora no celular, ou está ligando agora para acompanhar com a gente, pelo menos venceu, né? Não venceu o último jogo, mas agora venceu. O torcedor mais simplista, aquele que não quer consumir muito, não quer entender muito, não quer se aproximar muito, fala venceu. Aquele distanciamento. Agora, se a gente para analisar o que foi reclamado pelo próprio Sampaoli na entrevista após aquela derrota cachapante para o Red Bull Bragantino, que ele fala em passividade, não entendi o que aconteceu, mudou muito pouco para hoje. O que muda é o nível do adversário. Um Santos muito fraco e um Red Bull muito bem organizado. O Red Bull fez 4, fez o primeiro, não tinha, o Flamengo não tem poder de reação. O Santos hoje concede algum espaço ao Flamengo, mas mesmo assim é de se pensar que esse Santos muito fraco ainda finaliza mais que o Flamengo no jogo. O Flamengo que cada vez mais concede chances, cada vez mais aberto, marca cada vez pior. Difícil de explicar porque indicava alguma evolução pelos resultados até a parada da data FIFA, não necessariamente pelo desempenho. Hoje um desempenho sonolento, preguiçoso, burocrático, parece que fazia o gol, aí o Santos empatava, então esticava um pouquinho para fazer mais uma vantagem mínima, o Santos empatava, estica mais um pouquinho para fazer uma vantagem mínima e satisfeito com aquilo ali. Quem tentou dar um pouco mais de dinâmica era quem vinha do banco ou com alguma mudança ou cansaço. Agora, um Santos que eu não me lembro, sinceramente, você acompanha muito o Santos, Abel, de volume, de tantas chances, de um Santos que incomoda. Poucos times foram incomodados pelo Santos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a gente pode dizer que em algum momento, alguns momentos, em algumas fases do jogo, ele foi muito incomodado pelo Santos. Então diz muito sobre o que o Flamengo ainda não consegue fazer com maestria. A gente está vendo esse lance aí, o acompanhamento muito ruim de toda a defesa, principalmente do Léo Pereira, fica mais escancarado, sai muito na frente e chega muito atrás. Gol do Santos, então, ali empatando. O Flamengo já não fazia um grande primeiro tempo, apesar da vitória. Então, assim, o que tinha para evoluir no meio de semana, da quinta-feira para o domingo, só vejo o resultado como evolução prática, porque depois não adianta quando ser derrotado, você fala, mas por que perdeu? Perde porque ele tem que se debruçar sobre o desempenho. Não foi um desempenho dos mais brilhantes do Flamengo. Mais uma vez, a tal da passividade que o São Paulo criticou tanto contra o Red Bull Bragantino foi vista hoje em alguns momentos também. E preocupa, porque o campeonato do Flamengo não é para vencer o Santos por margem mínima. O campeonato do Flamengo é um investimento com um elenco, com um grupo que com as mudanças que tentou fazer no comando técnico, é saber onde dá para chegar mais longe. Vencer o Santos como venceu na Vila, burocrático, entregou o serviço, virou a página 3 pontos, mas evoluiu muito pouco do susto que todo flamenguista, todo rubro-negro tomou com a passividade da última quinta-feira. Eu confesso que eu, assistindo ao jogo, tinha a impressão, às vezes, que o Flamengo estava em ritmo de treino do PAC. Primeiro tempo ali parecia aquele treino de 2 toques, o Flamengo tocando a bola, e também me deu a impressão que o Flamengo pensava, a hora que a gente quiser, a gente vai lá e ganha o jogo. Mesmo quando o Santos fez os gols, empatou e tal, não sei se você teve essa impressão. Esse ritmo de treino do Flamengo é tipo, o adversário também não oferece tanta resistência, vamos ganhar quando a gente quer, ou é um Flamengo que continua cansado? Porque aquele Flamengo contra o Bragantino estava cansadíssimo. Boa noite, Abel, companheiros, boa noite, fã de esporte. E eu nem acho que, assim, depois do jogo contra o Bragantino, o Flamengo nem devia estar tão cansado, porque o time correu tão pouco, né? E correr cansa. Não correr não cansa, né? E o time não correu contra o Flamengo, contra o Bragantino, foi atropelado no nível de intensidade que o time de Bragança tem, é uma característica do Red Bull Bragantino, e por isso o Flamengo foi atropelado. E como bem pontuou o Pedro, o ritmo do Flamengo foi muito parecido no jogo de hoje. É que o Santos tem sido um adversário muito convidativo, né? Então os times que enfrentam o Santos, eles geralmente se sentem confortáveis em campo. A gente viu o Corinthians na semana passada, no meio de semana, que é um time que não consegue jogar bem contra praticamente ninguém e se sentiu confortável para enfrentar o Santos. E eu fiquei com a mesma impressão que você. Primeiro tempo, um ritmo de treino total, Flamengo circulando bola com muita lentidão e não transformando esse controle do jogo em chances reais, né? Fez 1-0 com o Cebolinha, tomou o empate no contra-ataque, o que tem sido uma frequente, né, no Flamengo do Sampaoli. É uma marca, né, dos trabalhos do Sampaoli, especialmente aqui no Brasil, o risco
que ele opta por correr, né? Então, pela maneira que o time gosta que ele gosta que o time se comporte ofensivamente, o time corre riscos atrás. A gente viu na época de Santos, na época de Atlético Mineiro, que era comum o Santos, era perfeitamente possível que os times do Sampaoli goleassem alguém e quando perdesse de goleada. Com o Santos ele perdeu acho que do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto de 5, de 4. É o tipo de risco que quando o jogo não é muito bem executado, o time fica muito exposto. E hoje contra o Bragantino foi um caso, e hoje foi um caso também, um jogo controladíssimo pelo Flamengo no primeiro tempo, né, com posse de bola ali girando, mas sem agressividade, e quando perdeu a bola, quando tomou um contra-ataque, ficou exposto, o Santos foi lá e empatou. O segundo tempo parecia um grande casados contra solteiros, assim, sabe aquele... bem no final do churrasco, assim. Talvez o estádio vazio ajude, isso que eu ia falar. aumente essa impressão que a gente tem às vezes de treino. A de treino, acho que sim. Muito espaço para jogar, o Santos é um time que permite muito, joga com intensidade baixa, o Flamengo é o time que mais concede finalizações do Campeonato Brasileiro e concedeu muito para o Santos também. Então, assim, para efeito de tabela, foi uma vitória importante numa rodada em que o Palmeiras chega a 2 jogos sem vencer, que o Botafogo dispara, que o Grêmio sobe, que o Fluminense volta a vencer. Era importante que o Flamengo vencesse e venceu. Mas o saldo da semana é de um time que jogou mal em termos de intensidade os 2 jogos. E é a característica que o seu técnico mais cobra, né? Então, acho que esses 2 jogos mexem com o Sampaoli em relação à ideia, né? E a se destacar o jogo do Gerson. O Gerson fez um belíssimo jogo, tecnicamente, com espaço para jogar. A gente sabe coisas que o Gerson é capaz de fazer, e ele teve espaço para jogar, e ele fez coisas que ele é capaz de fazer. André Kfouri, boa noite. Boa noite, sua Abel. visão, sua análise é mais para o torcedor do Flamengo comemorar a volta aí dos 3 pontos ou se preocupar? Tudo bem, Abel? Boa noite, prazer em te ver. Boa noite, amigos. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos que nos acompanham. Eu estou muito com o que o Gustavo disse a respeito da descaracterização que o Flamengo mostra em relação ao que é a ideia de futebol do seu treinador, que foi procurado para ser contratado e comandar esse elenco. Evidentemente, a gente só pode supor, pelo tipo de futebol que ele propõe, que ele sempre propôs. Que Não necessariamente, a partir da visão do dirigente. Peraí. Tem uma lógica. Não, sempre. claro. Sim, é lógico. Algumas diretorias não estão aprofundadas suficientemente nesse processo para que a gente tenha essa convicção. Mas é o que eu disse, eu suponho que a ideia tenha sido, pelo menos um dos motivos, né? O fato de ele ter sido treinador de Copa do Mundo, dirigido Chile campeão da Copa América, aquela coisa toda, talvez tenha pesado mais. Agora, quem acompanhou a carreira do Sampaoli aqui no Brasil, ele também mencionou as dificuldades que ele já sabia que teria, ou seja, vamos ter que antecipar etapas, não há tempo. Ele chega num momento do calendário, não só do campeonato. 114 milhões para Pedro aí ficar mais próximo do gigante aí europeu. O Flamengo pode receber algumas propostas para o atacante aí de 26 anos do Flamengo. Então, alguns times que podem fazer essa proposta, que já está há muito tempo pensando em fazer isso, é o Aston Villa da Inglaterra, que pode fazer uma proposta milionária para tirar Pedro do Flamengo.